Existem pontos irreconciliáveis na metodologia de Van Til e Doiver? Depende do que você chama de irreconciliável. Assim, o Guibral, na minha visão, conseguiu conciliar muita coisa, assim, né? Mas eu acho que a questão do ponto de contato para o Van Til é um ponto mais complicado de conciliar se você é um vantiliano tradicional, assim, clássico, né? Tinha no guia do ano passado, tem a monografia do Alan Porto, que ele é especificamente sobre isso, né? E ele vai colocar lá bem assim, de que o ponto de contato para o Van Til é só Imago Dei no homem. Ele desconsidera um ponto de contato externo. Sendo que para o Doiver é bem mais claro que você tem ponto de contato externo por conta da ontologia, né? Por conta da criação. A criação ela é mais forte para o Doiver do que é para o Van Til. Para o Van Til, a queda acaba tendo uma ênfase muito grande, então ele tem essa separação bem explícita, assim, né? Entre o crente e o não descrente. Mas eu acho que depende do quanto você está disposto a aceitar o pensamento do outro. Assim. Tanto é que o Brown coloca, mesmo que o Van Til, ele, de certa forma, aceita o complemento da apologética dele que o Stoker faz, que é um complemento do Everdiano, né? Então a gente fica naquela assim, será que a gente não está sendo vantiliano mais do que o Van Til seria se a gente aceita esse contraste muito forte, assim? Porque talvez se eles tivessem parado para conversar, tivessem mais tempo, tivessem mais diálogo, a gente estaria falando dos dois dentro da mesma tradição, assim, e não como coisas separadas que precisam de reconciliação. Né? Na minha opinião, nada é irreconciliável, assim, desde que você esteja disposto a conversar, né? Só é irreconciliável se o cara estiver partindo de um lugar que não é a Bíblia, não é a revelação, aí não tem como conciliar mesmo, mas podemos fazer isso. E eu acho também assim, que conta, não dá para reduzir só a isso, mas conta muito a formação dos dois serem diferentes, um ser um teólogo, pastor, e o outro ser um jurista, filósofo. São problemas diferentes, são ênfases diferentes, são perguntas diferentes. Assim, quando no final da vida acusaram Doiver de heresia, ele nem sabia do que ele estava sendo acusado, porque ele não era um teólogo. Ele não era um exegeta, ele não tinha teologia bíblica. É muito diferente, por exemplo, do Bavinck. O Bavinck, quando ele começa a falar a respeito da revelação geral, então do conhecimento natural, possibilidade dele, antes de falar o que significa, ele reconstrói toda a teologia bíblica de Gênesis 1 a 11, sem a qual realmente não dá para entender o pacto com a natureza em Gênesis 9. Então ele está fazendo um trabalho de quê? De um teólogo bíblico, no interior do seu trabalho de teologia sistemática, teologia dogmática. Doiver não fazia isso. Van Til fazia. Porque nós estamos falando de teólogos e que tem formação bíblica, que tem erudição bíblica, que o Doiver não tinha. E dizer, por exemplo, que a realidade externa não é um ponto de contato, que é só a Imago Dei, é uma conclusão pós-queda, depois de falar sobre os limites e os efeitos do pecado, né, os efeitos noéticos do pecado, de interpretar essa realidade, mas assim, isso ignora que há um discurso na realidade, ainda que ele seja inacessível ou limitado, não deixa de ser um discurso. E é o que o Stoker trabalha, é o que ele chama atenção, é como que ele reconcilia. Então eu concordo com o Felipe, assim, irreconciliável, assim, em última instância, eu acho que não. Nós estamos falando de gente dentro da mesma tradição, que conversava, que tinha pressupostos muito parecidos, assim, que não eram iguais, por causa justamente disso que eu falei. Tradições diferentes, momentos diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes de fazer isso, mas assim, com exceção disso, muito próximos, muito próximos. Não, o diálogo nem acontecia. Eles estão falando de minúcias. Isso é um discurso, assim, muito minucioso, muito minucioso. Então, a gente tem que dimensionar as coisas em relação a isso. Tem uma questão interessante também, que se a gente pensar que o Van Til ele estava criticando o liberalismo teológico, né, e que está muito ligado ao racionalismo, a essa ênfase exagerada no poder da razão, né, de uma razão neutra que consegue chegar a verdades absolutas, faz sentido ele enfatizar muito a queda. Porque o ponto dele era justamente, olha só, isso não funciona. Vocês estão achando que vocês vão chegar a algum tipo de absoluto, a um Deus ou a alguma outra verdade
simplesmente pela razão e não vão, porque a razão ela é falha e a queda também comprometeu isso, né? Eu acho legal fazer esses movimentos de entender por que o cara estava respondendo as coisas daquela forma, assim, porque a gente entendendo as perguntas, a gente sabe, faz sentido dentro daquele contexto. Talvez faltou complementos, como o Brown mostra muito bem, assim, mas não é uma coisa completamente se jogar fora. Na filosofia, entender a pergunta é metade do caminho, a resposta é a outra metade. Geralmente a gente se satisfaz com as respostas só, mas assim, sem entender a pergunta, é um telefone sem fio. Você só tem um lado da ligação, você só escuta a resposta, né? Você não escuta o outro lado da linha. Então, você entender a pergunta e colocar uma boa pergunta, fazer uma boa pergunta, recolocar o problema é muito importante, dá muito trabalho. É por isso que é difícil fazer uma boa dissertação de mestrado, fazer uma boa tese de doutorado, porque você precisa do quê? De uma pergunta, uma boa pergunta. E é difícil demais fazer isso.